Olá, somos estudantes do curso de Fisioterapia pelo docente Fábio José Fidelis e pelos discentes Maria Clara, Vitória, Priscila, Emanuele e Andresa. Ficamos responsáveis pelo tema infertilidade e disfunção sexual. Iremos falar das infertilidades masculina e feminina e das disfunção sexual masculina e feminina, então nos acompanhe. Olá, eu vou falar um pouco sobre a infertilidade masculina. O que é a infertilidade masculina? É a impossibilidade de um homem ele engravidar sua parceira após 12 meses de tentativas, no caso 1 ano, e após a suspensão do uso do anticoncepcional. No mundo, a gente tem por volta de 50 a 80 milhões de casos de infertilidade, sendo só no Brasil por volta aproximadamente de 8 milhões de casos. Falando sobre as causas, as principais causas, a gente pode citar aqui a obesidade, doenças como a varicocele, a zoospermia, infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. O uso de anabolizantes, ele pode sim causar a infertilidade masculina, pode também o uso excessivo de drogas ilícitas e álcool, o tabagismo, fatores ambientais, entre outros. Embora a infertilidade masculina ela seja assintomática na maioria dos casos, os homens devem ficar atentos, em alguns casos, a algumas mudanças no corpo, que podem ser nódulos, inchaços, dores na região do testículo, testículo de tamanhos diferentes. Deve notar também, prestar atenção em dificuldade para ejacular, disfunção erétil, entre sintomas estão esses, os mais importantes são esses. Falando um pouco sobre a prevenção, embora algumas doenças elas não possibilitem a prevenção, em outros casos podem sim usar de algumas medidas para melhorar a qualidade de vida, por exemplo, evitar o uso de álcool, o cigarro também, praticar atividades físicas. Esses são algumas opções que uma pessoa com infertilidade ela pode procurar. E no mais, o mais importante é procurar um médico. É o mais importante, o mais indicado a fazer é procurar um médico. Olá, me chamo Emanuele e vou falar sobre infertilidade feminina. Iniciando, eu vou só complementar um pouco o que Priscila falou anteriormente sobre infertilidade no modo geral. Então, antes de iniciar uma investigação sobre infertilidade, é necessário que o casal tenha tido, no mínimo, 1 ano de relação sexual sem o uso de meios contraceptivos. Porque a cada mês que esse casal for tendo relações sexuais, eles vão ganhando de 15 a 20% de chance de engravidar. E essas chances são acumulativas. Então, em 1 ano, eles vão ter aproximadamente 80% de chance, que é um número alto. Portanto, a investigação só pode ser feita após 1 ano de tentativa. E existem 2 tipos de infertilidade, a primária e a secundária. A primária é quando não houve gestação anterior. A secundária é quando houve uma gestação anterior, mas a pessoa criou uma dificuldade em engravidar novamente. E também é considerada infertilidade quando uma pessoa consegue engravidar, mas ela não consegue manter a gestação até o final. É importante enfatizar que esterilidade e infertilidade são coisas muito diferentes, pois uma pessoa que é estéril, ela é absolutamente incapaz de engravidar. Mas uma pessoa que é infértil, ela tem apenas uma dificuldade de engravidar. E essa dificuldade pode ser combatida através de tratamentos. A infertilidade pode ser um sintoma de vários problemas de saúde. Então, por exemplo, uma paciente que apresenta irregularidade menstrual,
ela menstrua com um espaço superior de 35, 40 dias. Essa paciente pode ser diagnosticada com ovários policísticos ou alterações na tireoide. Outros sintomas também são cólicas menstruais que vão piorando com o passar do tempo, ciclos de extremo volume ou oscilações na menstruação. Por exemplo, uma mulher que tinha um ciclo menstrual de 28 dias e esse ciclo dela aumentou ou diminuiu. Existem vários tipos de doenças que são responsáveis pela causa da infertilidade e elas são agrupadas por tipo de alterações, que são elas causas hormonais, causas anatômicas, causas infecciosas, causas autoimunes e causas genéticas. As causas hormonais levam à irregularidade menstrual, como hipo- e hipertireoidismo e ovário micropolicístico. As causas anatômicas são alterações estruturais. Então, por exemplo, no útero pode-se conter miomas ou pólipos. Na trompa pode existir lesões causadas pela endometriose. As causas infecciosas são doenças como clamídia, ureaplasma, micoplasma, entre outras. As causas autoimunes são doenças imunológicas que não causam a dificuldade de engravidar, mas ela gera abortos recorrentes. As causas genéticas, como o nome já diz, são mulheres portadoras de alterações genéticas que apresentam uma certa dificuldade para engravidar ou para manter a gestação. Existem vários meios de diagnosticar a infertilidade e um deles é através da dosagem hormonal, onde nesse exame vai ser possível verificar os níveis de hormônio que estão interferindo na infertilidade. Existe também a ultrassom transvaginal e entre outros. Portanto, se você tem algum sintoma de infertilidade, vá no ginecologista, vai investigar, saber de que causa ela é, para que consiga tratá-lo o quanto antes. Principais tratamentos de fertilização. O casal, ele deve ter em vista que, apesar dos tratamentos terem alta tecnologia, o fator mais importante que determina a taxa de sucesso é a idade da mulher. Então, a partir dos 35 anos, a fertilidade ela diminui 1/3. E os principais tipos de tratamento de fertilidade são fertilização in vitro. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre fora do corpo da mulher. Os óvulos eles são removidos pela aspiração e ele vai ser colocado juntamente com os espermatozoides do doador ou do parceiro por meio de uma cultura onde a fecundação vai acontecer de maneira natural. Por seguida, quando o óvulo já tiver fertilizado, ou o embrião, ele vai ser implantado dentro da parede do útero, e aí esse processo dura em torno de 2 semanas, e por espera o médico solicita um exame de sangue para ver se o processo foi bem sucedido. Tratamento da infertilidade pela inseminação intrauterina. A inseminação do espermatozoide dentro do útero geralmente 36 horas após a ovulação. Ela é uma técnica um pouco invasiva, já que o embrião ele se desenvolve integralmente dentro da mulher. Indução da ovulação. Então, o objetivo é estimular a produção de hormônio no período fértil da mulher. Período esse que é indicado para os casais a terem relação sexual. Então, procura-se aumentar o hormônio fólico estimulante, que ele incita na manutenção e no crescimento dos óvulos. Então, esse processo também uma etapa da fecundação in vitro e da inseminação intrauterina. Transferência intraovutária dos gametas. É a inserção conjunta do gameta masculino, espermatozoide, e do gameta feminino dentro das tubas uterinas, onde eles poderão ser fertilizados. Se tudo ocorrer bem,
os espermatozoides eles penetram em um ou mais óvulos fertilizados e vai em seguida para formar os embriões. Então, o embrião ele desce para as sombras e em seguida vai para o útero. E o bebê, ele dá-se dentro da mãe a todo tempo após ele ser fecundado, não é isso? Injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ICSI, ou seja, é uma alteração da fecundação in vitro, mas insere apenas um espermatozoide em cada óvulo. E é uma técnica indicada para as pessoas que têm problemas de infertilidade masculina, quando a produção de espermatozoide é baixa ou nula. Então, antes de você realizar qualquer tratamento de infertilidade, é possível fazer uma análise de cromossomos, que é uma estrutura onde estão nossas características genéticas por meio de técnicas de diagnósticos genéticos pré-implantacional. Então, nesse método é possível identificar todas as doenças hereditárias e evitar o desenvolvimento de células causadoras. Então, eu indico que você converse com um especialista em reprodução humana e veja qual é o melhor tratamento para o seu caso, das quais eu citei acima. Olá, eu me chamo Andresa e eu vou falar a respeito da disfunção sexual masculina. Vou falar o que é essa disfunção, alguns tipos, causas e também formas de prevenção. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco do que é essa disfunção sexual masculina, que é justamente a incapacidade do homem conseguir obter e manter a ereção de forma suficiente, possibilitando uma atividade sexual satisfatória. Existem alguns tipos de disfunções sexuais e dentre as principais podemos citar disfunção erétil, disfunção do orgasmo, disfunção ejaculatória e também disfunção da libido. A disfunção erétil é justamente essa impotência, que é a perca de potência, a dificuldade de manter a ereção. Já a disfunção ejaculatória é justamente uma ejaculação precoce de forma retardada. Também tem aí, a disfunção do orgasmo, que é justamente quando ocorre uma inibição nesse momento. E aí isso pode ser levado em consideração diversos fatores que eu vou citar mais à frente quando eu for falar das causas dessas disfunções. E também, aí a outra considerada uma das principais, a disfunção da libido, que é justamente quando não se tem prazer no ato. Então, isso também pode ser consequência de diversos fatores, aí durante a vida do homem. Estima-se que 100 milhões de homens no mundo, eles sofrem essa disfunção erétil. E sendo essa a disfunção sexual mais comum encontrada na população, em específico após os 40 anos de idade. No Brasil, aproximadamente 50% dos homens após os 40 anos sofrem esse tipo de disfunção, o que dá em torno de 16 milhões de brasileiros, de homens. Vamos entender agora algumas causas, alguns fatores que levam a essas disfunções aí, tá? Uma das causas para que o homem apresente essa disfunção erétil é justamente o problema circulatório. Por quê? Porque para que ocorra a ereção, é necessário que ocorra um fluxo sanguíneo. A ereção ela depende diretamente do fluxo do sangue até o pênis. Então, quando ocorre qualquer alteração, qualquer dificuldade dessa circulação, aí o homem vai apresentar essa disfunção sexual, como eu falei. E o que é que leva o homem a apresentar essa dificuldade? São justamente homens que apresentam quadros de hipertensão, diabetes, tabagismo e também colesterol alterado. E aí você pode se perguntar, e se o homem ele não apresenta nenhum quadro desse, não é hipertenso, não é diabético, não fuma e também não tem colesterol alterado, ele ainda assim pode sofrer essa disfunção? Sim, pois essa disfunção ela também é causada por fatores psicológicos.
Fatores como depressão, ansiedade e estresse afetam muito mais a população adulta jovem. E aí vai gerar justamente esse transtorno de ereção, que consequentemente, tá ligado diretamente à libido. Eu vou falar agora um pouco algumas formas de prevenção. Então, vale ressaltar aqui, a importância de praticar atividade física regular, de forma regular. Evitar o consumo de álcool, principalmente de forma exagerada, o fumo, drogas ilícitas e também a alimentação, ela influencia diretamente. Dessa forma, nós podemos entender que a alimentação saudável e se alimentar de forma regrada é uma chave e são chaves, essenciais para garantir uma melhor prevenção dessas causas aí. A disfunção sexual, muito conhecida por afetar os homens, também atinge muitas mulheres pelo mundo. Esse distúrbio está diretamente ligado à falta de desejo sexual da mulher. Dor durante a relação sexual e dificuldade em ficar excitada. Incapacidade de atingir um orgasmo ou lubrificação insuficiente. Muitas mulheres se culpam por não alcançarem ter uma relação sexual. E o motivo pode residir em um problema de saúde físico ou psicológico. E muitas mulheres acabam se afetando por terem vergonha de procurar uma ajuda médica. Recentemente, a Secretaria de Saúde de São Paulo realizou uma pesquisa no Centro de Referência e Especialização em Sexologia do Hospital Belo Labígito, que indicou a falta ou redução do desejo sexual feminino. Afetam 48,5% da pesquisa que as mulheres respondeu. Os fatores que desencadeiam a disfunção sexual feminina podem causar diversas doenças, como depressão, estresse, doenças crônicas, inflamações no colo do útero, uso de drogas e álcools, histórico de abuso sexual, insatisfação com o parceiro, causada por ejaculação precoce, disfunção erétil masculina ou até mesmo falta de diálogo entre o casal sobre o que cada um gosta mais de fazer na hora do sexo. A cura da disfunção sexual existe, mas para ser alcançadas é preciso que consultas multidisciplinares sejam realizadas, possibilitando o tratamento de causas orgânicas e psíquicas. É claro, o apoio do parceiro é indispensável nesse momento. Afinal, a saúde sexual é essencial para viver bem os dois.